Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tio Cláudio aqui, na presença e na companhia do meu querido Murilão, meu parceiro. E por que a gente está aqui hoje, Murilo? Para mostrar o jogo missionário. Isso mesmo, vocês pediram, a gente decidiu fazer um jogo. Errou! A gente decidiu fazer um jogo explicando as regras direitinho para que vocês possam aí brincar em família, né? Primeiro eu queria explicar o que é o jogo do missionário, né? Porque assim, quando a gente começou a trabalhar no projeto do EBD na Caixa, a tia Gisele ela queria muito fazer um jogo de tabuleiro, mas que fosse algo específico para a igreja, né? Não algo que a gente pudesse comprar e colocar na caixa e vocês fosse alguma coisa que vocês já conhecem, nem nada disso. Então o que a gente fez? A gente sentou e começou a planejar o que seria um jogo legal para poder tá utilizando como uma atividade que desse tanto para aprender algo sobre a palavra de Deus, né? Mas que também a gente pudesse fazer algo divertido e que desse para interagir com toda a família. Então surgiu a ideia de falar sobre o missionário Paulo, né? Então ele fez várias viagens, né? A Bíblia relata lá no livro de Atos que ele fez 3 viagens missionárias, né? Então a gente achou muito legal e acontecia muita coisa divertida e trágica ao mesmo tempo nesse ministério de fazer e colocar a igreja nos lugares, né? Então a gente pensou que isso era uma ideia bem legal para criar um jogo de tabuleiro em que a gente pudesse viver essas situações. Então antes de começar, o objetivo do jogo é justamente isso, né? Você poder interagir com a sua família, ter momentos agradáveis enquanto você aprende um pouquinho sobre a vida de Paulo, né? Tanto que assim, o jogo, o tabuleiro aí que vocês receberam, ele é dividido em 3 partes, né? Então a área 1, a área 2 aqui e a área 3 final, que é justamente uma referência às 3 viagens de Paulo, né? E aí antes disso, né, Murilo, eu queria apresentar aqui o material, o que vocês receberam para vocês entenderem certinho o que veio aí. Então primeiro tem o tabuleiro, o que tem mais aí, Murilo? Manda pra cá. Tem as igrejas. Manda aí, vocês vão receber os pinos, né, os peões, que você vai receber um saquinho como esse com os pininhos. Então o jogo pode ser jogado com até 6 jogadores, né? Então dá para brincar com bastante gente. Que são os pininhos, né, Murilo? Que a gente vai andando no tabuleiro, né, com eles, avançando nas casas aí até chegar no final. Beleza? O que mais que vem? Você vem o dadinho para você girar e colocar o tabuleiro para ele se. Isso, como você anda, né? Então vai vir um dado também para você jogar e a pontuação do dado é que vai fazer você se movimentar dentro do tabuleiro. O que mais, Murilo? As igrejas, né? Ó, que legal, manda aí. Igreja. Olha, igreja azul aí. Então, ó, esses pomponzinhos aqui vão representar as igrejas que a gente vai instalando, né? A gente vai plantando no caminho aqui, conforme a gente vai avançando no tabuleiro. E a gente pensou em colocar alguma coisa que desse para brincar e que não fosse algo agressivo, que as crianças quisessem comer, nem nada disso. Então, a gente pensou num pomponzinho, né? Importante também você estar num lugar retinho, né, para não ficar caindo, né? E outra coisa também que é uma dica que eu dou para vocês, não jogar o dado em cima do tabuleiro, porque senão vira uma confusão, né? Você acerta uma igreja, sai do lugar. Então você vai colocando as igrejinhas, né, Murilo? Durante o seu percurso, para ir o jogo acontecendo. O que mais que vem na caixa? Mas tem um problema, gente. O quê? É quando o vento vem, derruba tudo lá e sai tudo do lugar. Mas não pode, né? Então você tem que estar num lugar que não vente, né? Outro dado que vem é esse aqui, ó, que eu já vou explicar a função dele, mas ele é um dado com ações, né? Então cada lado do dado tem uma ação, né? Que quando você cair aqui em determinado ponto do tabuleiro, você tem que cumprir as orientações, né, o pedido que está sendo feito em cada partinha do dado. E aí, se você cumpre, aí em cima aqui, ó, tem um númerozinho, ó, por exemplo,
Número 2, 2C, 1C, que significa você cumpriu a tarefa, você pode andar o número de casas que está marcado aqui. Então, uma casa, duas casas e assim por diante, né? Outra coisa que vem que é importante, né, no jogo são as cartinhas, né? Então, essas cartinhas são cartinhas de livramentos e cartinhas de prova e bênção, né? É como se fosse mais ou menos um sorte ou revés, né? Então são coisas que vão acontecendo durante o jogo. Então se você cai em determinado ponto, eu já vou falar também, então você tem que cumprir uma dessas aqui, tá bom? Então, vamos começar, vou explicar para vocês como é que começa o jogo, tá bom? Então primeira coisa, depois você arranjou um lugar bem bacana, bem retinho para deixar o seu tabuleiro, cada um vai escolher uma cor do seu peãozinho que você quer utilizar, certo? Eu fiz um aqui da última vez, a gente testou o jogo, eu usei esse aqui, eu perdi feio, né, Murilo? Não, eu que usei. Ah, não, qual que era o meu? O meu era um outro. É o bege. Mas eu perdi. Esse não foi muito bom pra mim. Então, a primeira coisa, eu vou colocar na tela pra vocês tudo que eu estiver explicando também. Mas a primeira coisa que vocês têm que fazer, ó, no final do montinho que vocês receberam, vai ter uma série de cartas em branco. Por que tem essas cartas? É importante, até teve gente que já me perguntou. O que a gente fez? Aqui você tem mais ou menos acho que umas 60 cartinhas, né? Então, cada cartinha dessa tem uma ação. Mas a gente mandou umas em branco por quê? Para o jogo não ficar repetitivo, durante o andamento aí da sua brincadeira, você pode combinar aí com o papai, com a mamãe, ou de repente o filhinho dar uma sugestão, e vocês mesmos podem estar criando as suas próprias regras de bênção ou prova. Então você pode chegar e inventar uma punição ou inventar uma coisa boa que aconteceu, e aí você pode inserir isso como uma regra do jogo, bota lá nessa cartinha que está em branco, né? Vou pôr aqui para vocês também, e aí isso fica valendo como uma nova regra. Mas no começo, como ainda não tem nenhuma, então qual que é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Vocês têm que retirar essas cartinhas para fora do baralho aí, do montinho de cartas, ok? Aí legal, sendo feito isso, outra coisa que vocês vão fazer é o seguinte, ó, para o jogo começar, cada jogador vai receber uma cartinha como essa, eu vou pôr aqui para vocês também, que é a carta da bênção do Espírito Santo, né? Quando Paulo inicia a viagem dele, então o Espírito Santo, né, vem sobre eles, abençoando todo aquele ministério, aquela viagem. Então a gente quis representar isso como uma cartinha de bênção do Espírito Santo. Essa carta, o que ela faz de especial? É uma carta de uma bênção, uma carta de livramento, né? Então é uma carta que você vai usar em qualquer momento do jogo, quando você se ver em uma posição de apuro, né? Então, tô jogando aqui, aconteceu alguma coisa ruim, você pode usar essa carta uma vez, né? E aí para se livrar dessa tarefa ruim que vai acontecer. Importante, como são 6 jogadores, vocês têm no baralho de vocês aí 6 cartinhas como essa. Então como é que funciona? Se você vai jogar, por exemplo, com 4 pessoas, então você pega as 4 dessa aqui, vai dar uma para cada um, e aí as outras 2 que estão sobrando, você tira fora do baralho também, tá bom? Para não ficar repetindo e vindo em momentos que não pode usar, então porque cada um só vai poder usar essa uma vez, tá bom? Então legal. Outra coisa, vou pôr aqui na tela para vocês também, são as cartas de prova e de bênção. Então elas são cartinhas nesse estilo aqui, ó. Por exemplo, cartinha de prova ou bênção, vou pôr aqui também para vocês. Então a gente se baseou bastante no livro de Atos, né, das viagens. Então tá lá, Paulo naufragou na ilha de Malta, né? Então fique uma rodada sem jogar, né? Você foi picado por uma cobra, né? Ou você, tem outras lá, você foi... expulsou o demônio da jovem lá adivinhadora, então os donos dela falaram com os fariseus, vai para a cadeia. Então
E tem coisas boas também, né? Então nas bênçãos são coisas legais e nas provas coisas que aconteceram de ruim na sua jornada missionária. Então as cartinhas são legais, você pode colocar elas viradas para baixo em qualquer lugar aí. E importante, conforme vocês forem tirando as cartas, forem utilizando, né? Depois de embaralhar você coloca lá e aí, conforme você for usando você vai deixando elas de lado. Para você não ficar repetindo, né, Murilo? Toda vez a mesma coisa acontecendo. Então, se por acaso chegar no final e acabarem as cartinhas, aí o que você faz? Você pega aquelas lá que você já tinha utilizado, embaralha de novo e aí pode começar a usar novamente, certo? É verdade. Legal. Então, beleza, as cartas estão explicadas. Então, como vai começar o jogo? Bacana. Cada jogador vai pegar o dadinho e jogar. E vai jogar, manda aí. Tipo assim. Ah, outra dica, hein? Essa aqui é importante. Eu vi gente jogando dado em cima do tabuleiro. Você pode colocar uma vasilhinha, né? Um potinho. De Beyblade? Esse aqui o Murilo usa para jogar Beyblade. A gente colocou esse aqui para jogar o dado dentro, né? Que aí o dado não fica caindo em lugares que atrapalham o bagunço do jogo. Então o Murilo tirou, vai, joga de novo aí, Murilo. Vamos ver se é. Número 6, Murilo. E agora, hein? Deixa eu ver eu. Número 5. Então assim, quem vai começar o jogo é quem tirar o número maior nesse primeiro lance de dados. Então vocês vão jogar entre si. Quem tirar o número maior é o primeiro. E quem for tirando os números menores vão ficando nas posições subsequentes. Então o importante é o quê? Caso algum de vocês empate, então vai definindo as posições. Esses que empataram vão jogando o dado até saber quem tirou o maior para poder começar na frente, tá bom? Então legal, saída, você vai receber o seu cartãozinho da bênção na saída do jogo, tá bom? Guarda com você e vai jogar o dado novamente para sair. Então jogou o dado, tirei 5, Murilo. E aí? Tem que jogar quantas? 5, né? Então legal. Então você vai andando nas casinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu caí numa casa... Ah, deixa eu tirar isso aqui, né? Eu caí numa casinha vazia, vou colocar aqui para vocês também, né? A casinha não tem nada, não tem uma orientação, uma ação. Eu posso colocar uma igreja, certo? Então vamos lá. E aí eu vou colocar dela, não, que é a minha igreja, da minha cor. Da minha cor, meu. Aqui não é bagunçado, Murilo. Eu quero uma igreja na minha cor. Oi, gente. Só assim pra eu ganhar, né? Então legal. Então você bota aqui de ladinho. Quando você sair da casinha, você ajeita a sua igreja bem no centro aqui. Legal? E aí os outros vão jogando. E aí você vai avançando no tabuleiro. Então vou falar agora sobre os iconezinhos que vai ter no tabuleiro, que são os pontozinhos, os espaços de ação no jogo. Então toda vez que tiver esses sinais aqui, essas imagens no tabuleiro, significa que vocês vão ter que cumprir uma ação dentro do jogo. Então a gente vai começar, né? Outra coisa que eu não falei que é importante. Na caixinha também vem o manual de instrução, então você lê aí também. Se alguma coisa aqui não ficou claro, você dá uma lidinha que tá tudo explicado, tá bom? Mas legal, vamos lá. Então vamos para as áreas de ação no jogo, né? Então beleza. O que são as áreas de ação? Então vamos começar aqui pela primeira. Tem um dadinho com umas bolinhas coloridas. Significa, por exemplo, ó, quando cair nesse ícone aqui, você vai ter que jogar este outro dado, tá bom? Então ele tem várias coisas. Lê pra mim aí, Murilo. Mais alto, né? Recite um versículo que tenha a palavra escolhida pela pessoa à sua direita. Muito bem. Então assim, aí vocês vão estar sentados, né? A pessoa que está na minha direita, como está mandando a ação do dado aqui, vai pedir para eu falar um versículo, né?
com uma palavra que ela escolher. Por exemplo, eu quero um versículo que tenha a palavra amor, né? Então vai dar uma facilitada. Então, por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Como vai brincar criança pequena, né, Murilo? O que pode fazer também? Você pode pedir para o papai e para a mamãe dar uma pesquisada no Google, dar uma pesquisada na Bíblia, e aí você mostra o versículo para ela ou fala para ela repetir, para ela poder cumprir a tarefa. E aí, se ela cumprir, tem o quê? Aqui quantas casinhas? 2 casas. Cumprir a tarefa, anda o número de casas que está mandando do dadinho. Outra casa importante é essa que vai aparecer aqui, ó, que é a casinha da Bíblia, né? Vai ter esse iconezinho da Bíblia aqui. O que vai acontecer nessa casa? Nessa casa, quando você cair, significa que ali naquele lugar foi pregado a palavra de Deus, certo? Então você vai ganhar um bônus. Toda vez que você cair nessa casinha, você pode avançar mais 2 casas para frente. Tá, ok? E aí o que é importante também? Você cumprindo esse bônus aí de avançar, você pode cair em alguma outra casa que tenha outra ação. Então se continuar, por exemplo, eu caí numa casa sorte ou revés, que é esse outro íconezinho aqui. Então você tem que cumprir aquela nova tarefa que está pedindo, tá bom? E aí vamos já falar do sorte ou revés, que é esse símbolo que vai aparecer aqui, que é essa interrogação, que são as cartinhas de bênção ou prova, certo? Que eu coloquei aqui, eu tirei o dado e coloquei, foi 1, 2, 3, caiu no sorte ou revés. Entendi. E aí eu tenho que cumprir o que tiver mandando aqui. Eu vou ler um, ó. Ó, o primeiro aqui. Digamos que eu tirei essa aqui do bolo, né? Vamos tirar um aí. Vamos ver. Eu acho que eu quero ler. Você vai ler pra mim? Uhum. Então tirou um bênção ou prova. Lê aí pra nós. A cidade de Perge é muito violenta. Espere as coisas se acalmarem, fique uma rodada sem jogar. Muito bem, então assim, aí você vai ter que cumprir o que está dizendo na cartinha. Pode ser prova, pode ser bênção, tá bom? Mas é importante que aí você tem que cumprir a orientação. Pegou a cartinha, depois que usou, descarta, né? Legal. Outro ícone que vem na sequência, esse aqui, ó. Descarta se deixar pro lado, não pode jogar fora, né? Vai deixar de ladinho para você utilizar, tá bom? O próximo ícone que tem no tabuleirinho aqui, ó, é o do fariseu, né? É o íconezinho do fariseu com a barbinha branca, né? É importante que tenha uma diferença, tem 2 tipos de fariseu. Esse primeiro aqui é o da barbinha branca. O próximo é o da barba preta. Isso, que é o curioso. Que é o de fique uma rodada sem jogar ou volte 3 casas. Não, esse aqui é o da barba branca, ó. Presta atenção aí, senão você vai confundir o povo. O fariseu da barba branca significa que você vai ficar vai andar quantas casas para trás? 1, 2, 3. 3 casas para trás. Então toda vez que você cair nessa casinha de ação do fariseu da barba branca, significa que as igrejas naquele lugar elas estão sendo perseguidas. Então você tem que andar 3 casas para trás, tá ok? E outra coisa aí, já vou aproveitar essa dica para dar outro recado. Quando você estiver cumprindo uma tarefa que seja uma prova, que você estiver sendo penalizado no jogo, por exemplo, ande uma casa para trás, volte 3 casas, né? Você não pode colocar igrejas quando você estiver voltando, tá bom? Quando você estiver indo para frente, tudo bem, tá bom? Então assim, caiu no lugar lá que tem uma bibliazinha, e aí significa que pregou a palavra, então ande 2 casas. Naquela casinha seguinte que você cair, pode colocar igreja, certo, Murilo? Uhum. Então legal, voltando não pode colocar casinha não, né? Igreja.
igreja. Gente, mas se a gente cair no lugar livre, não pode colocar igreja? Pode pôr igreja se você quiser, né? Não precisa pôr em todas, mas a ideia do jogo é colocar o maior número de igrejas possível, certo? Eu só falei isso Que depois a gente vai falar, vai explicar como é que faz pra quem é que ganha o jogo, tá bom? Que na primeira vez a mamãe ganhou. A mamãe ganhou. Eu fiquei em segundo, papai Não conta. e Não terceiro. conta, Murilo, não conta. Então vamos lá, continuando. Próximo íconezinho que vai aparecer aqui, ó, na tela, é o íconezinho do buraco. Vai ter esse buraquinho marrom que aparece aí no tabuleiro de vocês, esse íconezinho aqui. Significa que você caiu no... Buraco, você precisa esperar um pouquinho. Isso. Você dá um saltinho e já sai do buraco. Como é que chama esse buraco? Ele se chama buraco do diabo. Não, é quase isso, quase você acertou. É o buraco do pecado, né? Então, esse buraquinho significa o pecado. Então, quando você cai nele, você tem que cumprir uma ação de ficar uma rodada sem jogar. Mas, pai, Significa que o pecado paralisou você naquele momento, certo? Então, assim, o que você tem que fazer? Fica uma rodada sem jogar para consertar sua vida com Deus aí, e depois você continua. Depois de uma rodada você pode... Significa que você já fez as pazes ali com Deus, que você já tá tudo certinho, beleza? Mas diabo e Não, o que você falou tem a ver, tá certo também. diabo e Pecado. diabo e pecado é a mesma coisa. Não, o diabo é quem faz você pecar, né? Mas o buraquinho significa o pecado, tá bom? Mas isso é a mesma coisa. Então, eles têm que ir no EBD Debate. Legal, vamos continuar. Próximo íconezinho que vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Que é uma poçazinha, é água, né? Então significa o que? Batismo. Então quando você cair nessa Água. campo de ação aí, que tem uma aguinha, significa que naquele lugar pessoas acreditaram em Deus e foram batizadas, né? Então você também ganha um bônus aí. Então toda vez que tiver o íconezinho do batismo e você cair, significa que você pode jogar novamente, certo? Outra coisa também que é importante a gente lembrar, nesses campozinhos que são espaços de ação, não pode colocar igrejinha, certo? Só nas casinhas vagas. Nem Quando não tirou tem Bíblia. dado... Como que é? O quê? Igual? Ah, não tem negócio de dado igual, Não tem né? dado igual, que é um dado só? É verdade. Beleza. Gente, não presta atenção nada. Então legal, bacana. Outro ícone, então no íconezinho do batismo, o que faz? Joga novamente. Mas é mais legal pra pessoa que cair, que um dia eu caí lá na Bíblia, meu Deus. Então, a gente vai ficando bom aí. Outro ícone, aí esse sim é complicado, né? Que é esse íconezinho aqui do fariseu furioso. Fariseu furioso, mas furioso que acha que ele queimou a barba. Que é o perigoso, os dois são perigosos, mas esse da barba preta é mais perigoso ainda. Toda vez que você cair nessa casinha, Murilo, o que acontece? Você tem que ficar em algumas rodadas sem jogar. Não, você tá errado. Ó, o que acontece quando você cair aqui? Você perde uma igreja. Toda vez que você cair aqui nesse fariseu, significa que a perseguição ali, que aquele lugar está muito perigoso. Então você perde uma das igrejas que você colocou naquela área. Então, por exemplo, eu estou no tabuleiro no começo do jogo. Então estou na área 1. Vou mostrar aqui. Área 1. E aí você cai no fariseu furioso, você só perde alguma igreja que tiver dentro daquela área, tá bom? Eu posso fazer, pai, pra mostrar? Pode, vai lá. Eu vou fingir que eu tava aqui, né? Certo. E eu tiro Só um não fica 4. de costas, hein? Tiro um 4. Certo. 2, não. Tá bom, caiu. 3. Aí você tinha uma igrejinha aqui. É. Só não fica na frente, Murilo. Epa.
Cair no fariseu furioso. Epa. Tem que tirar a igreja, não tem jeito. Volta lá, vem cá. Aí depois... Agora aqui, ó, outra coisa que também é importante, o pessoal ficou em dúvida. A sua igreja, não a igreja do outro, né? É, não, tem que É que tirar ele a sua tirou a igreja de outra esperto cor. Isso aí. Aí já virou a guerra das igrejas, o jogo. Oli. Então o que aconteceu? Você vai tirar uma igrejinha sua só daquela área. Duas coisas importantes. Quando você não tiver nenhuma igreja naquele lugar, Você não tira a você igreja. não precisa tirar porque você não tem a igreja. Então aquela casinha do fariseu furioso fica sendo uma zona livre, né? É. Então não acontece nada. Outra coisa também, você só perde as igrejas daquela área que você tá jogando no momento. Então, área 1, área 2 ou área 3. Papai fez Tá bom? ao contrário. E aí, o que é importante aqui, ó? Eu vou mostrar no tabuleiro aqui, mas o jogo ele tem as divisões. Então, para você sair da área 1 para ir para a área 2, vai ter essa zona do porto, né? Coloca aqui, zona do porto. Então, assim, quando você cruzar para o outro lado, significa que aquelas igrejas que você colocou naquela área que você acabou de sair, elas estão salvas, estão protegidas, você não pode mais perder, tá bom? E aí aqui, ó, vamos falar sobre o porto agora. Que Paulo ele sai, né, de Antioquia e ele vai até o porto ali para poder ir para a ilha, né? Para fazer ali para a ilha de Pafos, né? Pafos, tá certo? Me corrija aí. Pafos, tá certo? Tá com os papos. O Murilo falou que é Pafos. Então assim, você vai sair dessa área do porto. Então assim, aqui é a primeira parada obrigatória. Então você chegando aqui, independente, eu tô aqui, ó, eu tô aqui nessa região e eu tirei o número 4 no dado. Então 1, 2, 3, o 4 já passaria, mas aqui eu não posso avançar ainda. Então você tirou qualquer número e chegou aqui, você tem que parar. Então essa é a primeira parada obrigatória. Como é que eu faço para sair dessa área? Você tirou. Jogo o dado novamente. O que eu tenho que fazer? Você tem que jogar o dado. Jogo o dado e aí eu tenho que conseguir um número 1 ou o número 6. Ou o número 6, isso mesmo. É tipo Ludo, quando você tá quase lá no finalzinho, né? Pra entrar Isso. lá, né? Você tira 1 ou 6 lá, se você tirar um tá lá, né? Você fica um campeão. Então é isso aí. Então você, para poder seguir, você só vai poder passar adiante tirando o número 1 ou o número 6. Não, se você não tirar, você tem que continuar jogando até tirar esses números. Tirou o número 1 ou o número 6, o que vai acontecer? Você tem autorização para sair. Então você vai fazer o quê? Joga o dado novamente. E tira 6. E aí o número que cair, você vai andar as casinhas que forem correspondentes. Certo? Legal, vamos em frente então. Aí você vai continuar depois que você saiu do porto. Você vai continuar pelo tabuleiro, né? Andando, obedecendo as regrinhas, o que tiver. E aí a gente vai chegar numa outra casa importante, qualquer, Murilo. A prisão? Prisão, que é outra parada obrigatória, galera. Não pode passar direto pela prisão, tá ok? Então, mesmo que você tenha tirado um número no dado que seja maior, que você ultrapassaria, né? A gente vê que na vida de Paulo a prisão é uma coisa que acontece mesmo, né? Então ele foi preso várias vezes ali, né? Então a gente tem a prisão, é uma parada obrigatória. E tem uma regrinha especial para sair também, que eu vou explicar para vocês bem direitinho. Então como é que funciona? A princípio, se você cair na prisão, para você sair, você tem que jogar o dado e tirar um número 6. Então você caiu na prisão, o jogo continua. Quando for na sua vez novamente, para você sair, você tem que tirar o número 6. Esse número 6 a gente chamou de terremoto, que é aquele terremoto que acontece quando Paulo e Silas estão lá na prisão, tá bom? Então você tirou o número 6, você pode sair de imediato. Joga o dado de novo e aí a quantidade de números você vai andar. Legal?
Só que assim, você pode antecipar a sua saída. Só que essa regra, como é que ela funciona? Você tem que dizer antes. Então assim, ó, caí na prisão. Então falou, ó, gente, eu quero aqui antecipar minha saída. Então o que você vai fazer? Você vai dizer para o pessoal que está jogando com você que você quer louvar um louvor, assim como Paulo e Silas cantaram na prisão lá, então você vai louvar também para sair mais cedo, certo? Então você avisou o pessoal que você vai louvar, tá bom? E aí quando for a sua vez, você canta um trechinho do louvor que aí já fica valendo, tá bom? Então significa, se você decidir louvar, que a sua estadia na prisão ela vai ser mais rápida. Tá bom? E aí qual que é a regra para sair? Caso você não consiga tirar um número 6, você vai jogar uma vez, você vai jogar 2 vezes, você vai jogar 3 vezes. Se você não tirar o número 6 em nenhuma dessas vezes... Ao decorrer das rodadas, né? Isso, ó. Depois de 3 rodadas que você não conseguiu tirar o número 6, a Bíblia fala que os magistrados, né? Eles descobriram que Paulo era um cidadão romano, então eles se apressaram e foram lá e libertaram Paulo. Então significa que depois de 3 rodadas você tem autorização para sair da cadeia. Então você não vai passar lá mais que 3 rodadas, mesmo que você não tirou o número 6, tá bom? Só que assim, lembra que eu falei que se você louvar você pode sair antes? Então se você louvou antes, você pode sair depois de 2 rodadas. Então joguei a primeira, certo, Murilo? Uhum. Joguei a segunda, se eu não tirar o número 6, se eu louvei, na próxima vez que eu jogar o dado eu já posso sair, tá bom? Então a regrinha é isso aí. Tirou o número 6, sai na mesma hora, joga o dado de novo e continua jogando. Não louvou, vai jogar 1, 2, no máximo 3 vezes. Quando for na quarta, joga o dado e sai da prisão. E se louvar antes, você joga 1, 2 vezes, não tirou o número 6, você já sai na próxima também. Legal? Então a gente já está caminhando aqui para o final, mas eu queria falar só uma coisa que é importante, relacionada aqui de novo a esse fariseu aqui, ó, que eu acabei esquecendo. Que é o seguinte, toda vez que você cair num fariseu furioso e perder uma igreja, essa igreja, né, você não pode mais utilizar durante essa partida. Então essa vez que você caiu ali e a sua igreja foi removida, essa igreja você perdeu, você já não pode mais usar ela no jogo, tá bom? A não ser que você queira fazer aí um modo fácil com as crianças, de poder utilizar, então vai aí também da sua família, se vocês gostam de brincar de uma maneira mais descontraída, você pode deixar usar de novo. Mas a regra principal é, perdeu a igreja, ela já não vale mais para usar dentro dessa rodada do jogo, tá bom? Então legal, saindo da prisão, outra passagem que a gente vai ter aqui, ó, é essa que vai aparecer aqui do barquinho, que significa essa parte que vocês passam pelo mar. Então essa aqui é normal, você não precisa parar para passar, né? Você tirando os números do dado você pode avançar direto. Só que um detalhe importante é que nessas 3 casinhas que tem, que está passando sobre a água aqui, não pode colocar casa, tá bom? E aí nas outras casinhas pode colocar normal, tá bom? Aí tanto na laranjinha, nas outras aqui pode colocar a casinha normal. Só nas casinhas que são em cima da água, né, Murilo? Não pode, você já viu casa flutuando? Não, mas Não. em cima não é. Não pode, certo? Proibido. Mas não é casa, é igreja. É igreja, Murilo. Ah, eu falei igreja, não falei? Mas você falou casa, mas... Tá bom. Mas sabe por que a gente vai andando lá? Não vai andando, vai nadando. Vai nadando, né? Então passando pela água aqui você vai de navio. Então legal, continua o jogo, né? Você tem as casinhas na terceira área. E aí, chegou no final. Quando o primeiro chegar no final, significa que ele
chegou na frente, mas ainda não significa que ele ganhou o jogo. Eu já sei essa explicação. Primeiro você tem que colocar todas as igrejas. Se você colocar todas as igrejas que você ganha primeiro, você ganhou, com certeza ganhou. Tá certo? Porque o que acontece? A gente não sabe o que aconteceu no meio do jogo aqui. Então você pode ter chegado primeiro aqui, avançado e tal, mas você pode ter pouca igreja. Então agora a gente vai explicar como é que faz a contagem e como é que termina o jogo, tá bom? Então legal, Murilo. Primeira coisa, vai ganhar aquele que tiver mais pontos da soma da chegada mais a soma da quantidade de igrejas que você colocou no tabuleiro. Então por exemplo, quem chegou em primeiro ganha mais pontos. Quem chegou em segundo ganha um pouquinho menos. Por exemplo, Murilo, quem chegou em primeiro ganha quantos pontos? 50. 50. Quem chegou em segundo? 30. 30. Quem chegou em terceiro, 20. Quem chegou em quarto, 25. Tá na regrinha lá, só dá uma lidinha. 25? Tá bom? Sim. Isso. Aí, ó, quem chegar em quinto ganha 15 e quem chegar em último ganha 5. Tá bom? Não ganha 10, não? Não, ganha 5. Aí é o retardatário, porque é o único que não vai terminar o jogo. Vou explicar. Como é que funciona? O jogo, o primeiro chegou no final. Então essa pessoa já ganhou 50 pontos, mas o jogo continua. O jogo só vai terminar, por exemplo, imagine que vocês estejam jogando em 6 pessoas. Então quando o penúltimo jogador chegar, o jogo acaba. Porque aquele último lá ele não vai conseguir completar, tá bom? A mesma coisa vale para 4. Exatamente, então se você estiver jogando em 3, quando os 2 primeiros chegarem, o jogo acaba, só fica o último. Então vai ficar sempre um que não vai completar o tabuleiro, tá bom? E aí... Quem não completa ganha 5, né? Não ganha o ponto de quem chega em terceiro. Aí a sequência é a que tá aqui, tá bom? Então assim, o primeiro ganha sempre 50, o segundo ganha sempre 30, o terceiro ganha sempre 25 e assim por diante, tá bom? Então, na hora que vocês concluírem, aí vão para a contagem de pontos. Então, a colocação dá essa pontuação que eu falei, e aí a gente vai para a contagem das igrejas, certo? Me explica aí, Murilo, quanto vale cada igrejinha que você colocou no tabuleiro? Vale 10. 10 pontos, muito bem. Então a gente vai ter que fazer o quê? Somar todos os pontos de todas as igrejas que você colocou, tá bom? E aí no final, quem fez mais pontos da chegada, junto com os mais pontos na igreja, na soma quem tiver o maior número de pontos ganha o jogo. Mas, pai, Oi? eu tenho uma coisa pra falar. Ah é? O que é? Tem uma coisa que aconteceu com você, que foi a coisa que você perdeu lá nas minhas de Ele quer esfregar na minha cara que eu perdi, galera. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, né? Como é que brinca do jogo do missionário. Mas lembrando sempre, né? Que tem que ser uma brincadeira saudável, né? Porque a ideia aqui não é criar nenhuma inimizade ou rixa entre você e sua família, né? Ninguém gosta de perder, né? Que nem o pessoal aqui em casa já brincou, né? Tal. Vai deixar de ser o jogo do missionário e vai virar a guerra das igrejas, né? Então, aqui, por exemplo, o Murilo jogou com a congregação. Aí a congregação versus a Batista. Na verdade, Não, mas não é. Na verdade, eu fiz toda vez que eu perdo, eu fico mal bravo. Mas não pode ficar bravo, né, galera? Isso aqui é pra se divertir, né? Tanto é que assim, ó, vai acontecer muitos momentos. Aqui foi bem legal. Aí, por exemplo, chegou aqui, um jogador colocou uma igrejinha aqui, a gente estava jogando. Aí na hora que o outro jogador encostou na casinha que já tinha uma igreja, então você não pode colocar aí mais igreja ali, né? Já é a igreja do seu amigo, né? Do seu jogador rival. Mas você está fazendo uma visita naquela igreja, né? Então, claro. Então foi automático lá, na hora que caiu na igreja do vizinho lá e já começou. Visitante, seja bem-vindo. Então assim, dá pra você tirar muitos bons momentos pra se divertir aí. E o mais legal é isso, você se divertir e ao mesmo tempo aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se dedicou aqui bastante para preparar, para criar as regras,
para pesquisar os livros da Bíblia que a gente tirou as referências para fazer as bênçãos, as provas, né? Tudo que está aqui é baseado na palavra de Deus, né? Não tem nada que foge aí da Bíblia, né? Mas a gente fez isso com muito carinho para que vocês pudessem se divertir em casa também, tá bom? E vamos ver aí, se Deus permitir, a gente vai fazer depois um vídeo aí da gente fazendo uma disputa em família. Já sugeri, inclusive, a gente fazer um duelo entre as famílias aí. Pega os vencedores aí, quem que é o campeão da sua família, para fazer contra o campeão da minha. Já pensou que legal? Então, quando voltar a igreja aí ao normal, né? A gente poder fazer essas disputas ao vivo aí vai ser bem legal também, tá bom? E esse foi o jogo do missionário, né, Murilo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Manda no link lá no contato da tia Zé, tá bom? Paraíso. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, a gente tá por aí pra vocês, galera. EBD na caixa. Amor em tempo de quarentena. Legal, fica com Deus. Deus abençoe a vocês aí. Dá tchau aí. Tchau. Eu fiquei em terceiro, né? Mas na próxima eu vou ganhar, galera. Tchau, valeu, fui. Tchau, valeu, fui. Tchau, tchau e tchau, mais um tchau. Tchau do vencedor.